Shalom, queridos, nós vamos ver aqui a história, ou seja, um assunto sobre a barba. Você tem se discutido sobre a questão da barba e alguns pastores de algumas denominações falando o assunto sobre a barba, tá? Então nós vamos começar aqui pelo pastor da Assembleia de Deus, de Madureira. Eu acho que é de Madureira, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acredito que seja. Mas isso não vem ao caso. É um pastor da Assembleia de Deus e o posicionamento dele sobre a barba. Vamos ver o posicionamento desse homem aí. Os irmãos, pelo amor de Deus, mantenham os vossos cabelos do jeito que está. Há uma outra coisa que eu vou pedir: não deixe a barba crescer não, porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Aqui não tem nenhum Bin Laden. Bin Laden não funciona. Não tem nenhum Arafat. Irmãos, olha, eu nunca vi, eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos, eu nunca vi aquele homem de barbicha, nunca vi aquele homem de costeleta, eu nunca vi aquele homem, nunca vi. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga, nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta, nunca, barba grande, nunca vi. Então, irmão, vamos, o modelo, não somos nós aqui, ó. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu estou vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra, são os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs, não cortem os seus cabelos. Bom, você viu aí o pastor da Assembleia de Madureira falando sobre a barba, essa coisa horrorosa, né? Vamos lá agora, o pastor adventista dando aí o seu posicionamento sobre a barba. Saiu do cativeiro egípcio e se familiarizou muito com a cultura pagã dos egípcios. Deus queria que o povo de Israel não se parecesse de forma alguma com os egípcios, para eles não recordarem os costumes pagãos antigos que eles tinham. Então aqui Deus está pedindo para o seu povo não se familiarizar, não se parecer com os egípcios. Simplesmente isso. Esse é o contexto, né, histórico e cultural do verso. Agora, o fazer a barba não tem a ver com uma transgressão de ordem moral ou de ordem cerimonial, não, é uma questão cultural. Nessa cultura, Deus teve que dar essa orientação porque o povo de Deus não podia mesmo se associar com nada que lembrasse o Egito. E mesmo assim, eles idolatravam outros deuses. Bom, agora você vai ver aí o pastor, ou seja, ancião lá, não é pastor, eles chamam de ancião, né? O ancião da Igreja do Véu, o posicionamento dele sobre a barba. Vamos lá? Na orquestra, mas com barba não. Todo cargo aqui, esta parte de não usar barba é disciplina, não é doutrina. É um modo que fez muito bem para nós ter os músicos sem barba. E também um ancião não pode ter barba. Um regional também não pode ter. E também me passa um estatuto, por favor. Então, queridos irmãos, todos os que têm ministério devem ter o rosto limpo. Não é uma barbona aqui, um cavanhaque, isso aqui. Todo pode usar barba, todo irmão pode usar barba, desde que não tenha ministério. Quer usar barba? Usa a tua barba, mas não seja músico. Pronto, está resolvido. Não há questão com o irmão. Não venha questionar com aquilo que está dando muito certo. Se algum quer andar por outra maneira, ande,
mas sem ministério. Tá certo? Ninguém impede uma pessoa de ser crente. Ninguém. E ninguém tira a liberdade de ser crente. Porém, para ministério, precisa ter a sua disciplina. Os irmãos não vê, vamos mencionar aí, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é todo sem. Bom, e por último aí o posicionamento do senhor Rodrigo Silva sobre a barba, e aí a gente volta para as considerações finais. Sabia para conhecer curiosidades acerca da palavra de Deus. Falando nisso, você sabia que a barba tinha um significado muito importante nos tempos da Bíblia Sagrada? Isto mesmo. Usos e costumes são coisas que variam muito de geração para geração, de cultura para cultura. E às vezes é até complicado legislar sobre alguns deles. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, que os homens de barba não eram bem. Bom, meus irmãos, e aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês aqui, Levítico 19, propaganda aparecendo, Levítico 19, verso 27, que diz o seguinte, 27, onde que está aqui? Aqui está, 27, para vocês verem a situação aí, como é que é. As lideranças das igrejas falam uma coisa, cada instituição tem um regimento interno. As igrejas vivem tradições de homens, e tradições estas que vão contra a própria instrução que o Eterno deu para o seu povo. Não é diferente. Quando Jesus ele veio a este mundo, o que aconteceu com ele? Ele também combateu a tradição dos anciões que estava contra a lei. Então, vocês viram aí que todas as igrejas aí se manifestam, têm algo em comum, né? O texto diz o seguinte: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. O problema é que se cortar o cabelo arredondando os cantos, isso não existe no texto. Isso foi um acréscimo, ou seja, um equívoco ou a maldade dos copistas que fizeram esta tradução. Porque literalmente essa palavra não existe, talvez porque se eles colocassem de forma correta, né, ia levar a uma outra compreensão dos fatos. E como é que está escrito lá? Bom, lá está escrito assim, ó. Aqui a tradução feita pelo nosso irmão Efraim, né? O mesmo capítulo e versículo de Levítico, Vaikrar, 19, 27. Não ataquem a extremidade das vossas cabeças e não danifique a extremidade da tua barba. O que é isso? Isso não pode pelar, não pode cortar completamente na zero. É o que o texto está dizendo, nem só a cabeça, como também a barba. Então vamos lá para as considerações, para a gente terminar essa questão aqui. Então, meus irmãos, para nós fecharmos aqui, fazermos uma conclusão final de tudo, o que esses líderes têm em comum? O que esses líderes têm em comum? Olha, o pastor da Assembleia de Deus, né? Aí olhou, ó, você está vendo aqui algum pastor que está, quem está de barba, fulano, porque fulano. Aí eles se olham como se eles fossem um espelho, que eu tenho que olhar para ele, que vocês têm que olhar para eles. Agora, olha para Jesus, olha para os profetas, olha para Moisés, Moshe, olha para esses homens e vê se vocês imaginam ele peladinho que nem os egípcios, tá? Então, e aí você vai ver aí, o Senhor da Adventista, ele trata aí a questão como uma questão cultural, a questão da barba como uma questão cultural. E o Senhor do Véu, se tiver aí quando ele chama de ministério, ele está dizendo se a pessoa tiver alguma ocupação lá, se tocar lá, porque não no véu se usa muito a questão de instrumento de sopro, né? E tocam naquelas bandas. Então, se a pessoa fazer parte de algum cargo lá dentro da igreja, se tiver barba, ele está excluído. Ele não presta para fazer parte. Aí você viu lá, ele criando todas aquelas regrinhas. Isso é a igreja do véu, né? E aí você vê o Rodrigo também, Rodrigo Silva também, apesar de ser um arqueólogo e ter toda um conhecimento também histórico, né? Eu não passei o vídeo dele todo, porque tem ali um conhecimento histórico muito vasto,
mas o resumo é que ele tratou como uma questão cultural, assim como o adventista lá, o amigo dele, também pela questão cultural, e o Senhor da Assembleia de Deus dizendo que é aquela coisa horrorosa, né? E aí ele está lá penalizando, até querendo penalizar quem usasse barba. Primeiro, o que vocês têm em comum? Vocês estão tudo manipuladores. Vocês são tudo manipuladores que estão contra. Eu mostrei aí o texto de origem. Quando o Eterno dá um... Aí a adventista tem um negócio de falar lei moral, lei cerimonial. Eu não vou entrar nesse detalhe. A barba, ela é uma lei, um mandamento. Porque as pessoas quando leem 10 mandamentos, muita gente acredita que só tem 10 mandamentos. Que lá nem tem 9, nem tem 10, só tem 9. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas não é só isso, gente. Existem muitos e muitos e milhares de mandamentos, centenas, vamos dizer assim, não milhares, porque só tem 613, que não aparecem nos 10 mandamentos, mas são mandamentos. Mandamentos mais pequenos, mandamentos com uma responsabilidade maior. Então a barba é um mandamento pequeno. E quando Jesus cita Mateus 5, ele diz: ai de vós que tropeçar em um desses mandamentos, por pequeno que seja. Então Jesus valorizava os mandamentos. Estou lembrando disso aqui agora. Ele valorizava os mandamentos. Não importa se o mandamento é maior, se ele é menor. Então a barba é um mandamento. E o texto está dizendo lá que para não cortar, ali não tem nada de arredondado no texto. O texto foi manipulado ali pelos copistas. O texto está dizendo que eu não posso cortar a minha... Eu, como eu sou careca, sempre eu uso aqui, ó. Eu corto aqui do lado, porque já não tem nada e se eu deixar crescer fica horroroso, né? Fica horrorosa. A gente já não tem uma barba cheia, né? Mas tem muita gente que tem uma barba mais cheia. Mas a gente vai deixar crescer. Eu posso definir como eu quero ela. Se eu quero ela pequena, se eu quero ela grande, se eu quero aqui, se eu quero aqui. Eu defino. O que eu não posso fazer é raspar na máquina zero, cortar as extremidades da minha barba e nem do cabelo. Eu não posso passar a máquina zero no cabelo. Foi isso que nós entendemos no texto. É isso que o texto está dizendo na sua literalidade. Aí, o que todos esses líderes, apesar de serem de denominações diferentes, o que eles têm em comum? São todos transgressores, manipuladores, que traduzem para o seu bem, para o seu bem, para o seu entendimento, fugindo da realidade, mostrando aquilo que a tradição da igreja deles estão vivendo. Porque eles não estão preocupados em cumprir mandamento. A preocupação deles é em guardar a tradição das suas igrejas. Apenas isso, gente. Então é isso aí. Então você decide. Quando eu mostro a verdade para as pessoas, eu não vou obrigar ninguém a viver isso, mas o que eu quero dizer? Você decide o que você vai fazer com essa verdade. Tá bom, meus irmãos? Então fica aí esse pensamento, o que a Bíblia diz e o que os líderes religiosos estão dizendo, com a desculpa para viverem transgredindo o mandamento, manipulando a palavra e mentindo para as pessoas a respeito de um mandamento. É pequeno, mas é um mandamento e Deus ordenou e os decretos do Eterno não caem por terra. Shalom, queridos, que o Eterno abençoe. Tamo junto e misturado, tamo no foco. Shalom, shalom.